um amigo entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo, isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde está meu Jesus. Com teu rebanho, vem já levar-me para o rio que a vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Vamos continuar adorando a Deus com a irmã Sandy. E logo em seguida o grupo de louvor vai estar adorando junto com todos nós, aqui ao Deus do Altíssimo, ao Pai Todo-Poderoso, que Ele nos trouxe até aqui para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Aleluia, Deus, me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti.
desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, Senhor, que nós precisamos. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena, e vai valer a pena mesmo. Sim, diga, se vai valer a pena, se vai valer a pena, se vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, eu creio, Senhor, quando o grande dia, a tua igreja está crendo, Senhor, tudo irá acabar, Senhor, todo o sofrimento, toda lágrima, toda dor, Senhor, e nós iremos te encontrar, e tu dirás, Senhor, sejam bem-vindos, e nós estaremos, Senhor, diante de ti dizendo, Cantarei a ti, Senhor. aleluia. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, Senhor, valeu a pena, sim, obrigada, Senhor. Aplauda o nome do Senhor Jesus. És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma a tua direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Peça a Ele, sopra, Senhor, sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus, sopra em nós, sopra em nós, Espírito. Sobre nós, Espírito Santo de Deus, para sobre este lugar, Senhor, enquanto te adoramos, Senhor, enche esse lugar, Pai,
estou de pé na presença do Rei. Tua glória está aqui, aleluia. Teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Que se abram os céus, que o teu reino vem. Clame ao Senhor, vem, Senhor. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Agora profetiza que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, oh Senhor. Aleluia. Vem, Senhor, abrir as comportas dos céus e derramar, Pai, sobre nós. Vem derramar sobre nós, Senhor, na tua chuva, Pai, Senhor, no nome de Jesus. Abre, Senhor, abre, Pai, e faz chover neste lugar, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Diga, faz chover, e faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuvas neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração, assim como a coça, assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a coça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, e faz chover, Senhor. Peça a Ele, Senhor, derrama chuva neste lugar. O meu coração vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Coloca a mão no coração. Faz chover, Senhor. Vem quebrantar meu coração e faz chover. Rios de água viva, vem brotar. Vem quebrar meu coração de pedra e vem trocar
faz chover, Senhor Jesus, derrama chuvas neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar o meu coração. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Oh, glória a Jesus. Meus amados, nesse instante vamos abençoar a casa do Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Eu já te peço que você ore por essa obra, viu, irmãos? Ore. Obra tão abençoada que tem abençoado as nossas vidas. Nós possamos orar para Deus enviar sustento para este lugar, certo? Eu creio que Deus tem enviado sustento espiritual para a minha vida, para a tua vida. Ele tem nos sustentado. Mas nós precisamos também, irmãos, sustentar de forma financeira este lugar. E nós precisamos e contamos com a sua colaboração. Certo? Não gosto de estar batendo nessa tecla, você sabe disso. Nem em pregação, nem antes de orar pela dízimo e oferta. Mas que nós possamos só ter esta consciência que nós precisamos abençoar a casa do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te render graça nesse instante, agradecer, louvar e bendizer o teu nome, Senhor, pela vida dos teus filhos que irão dizimar, que irão ofertar, que irão contribuir, Senhor, para a manutenção do teu reino, da tua casa, da tua obra. Que pedimos, continua abençoando o teu filho, a tua filha, Deus, suprindo todas as necessidades, enviando, Pai, a providência necessária para cada um deles. Eu te pedimos também por aqueles que não têm condições, envia condição para o teu filho, para a tua filha, para que eles possam também manter a sua casa, para que eles possam, Senhor, colocar o pão sobre a mesa e também ter o privilégio de abençoar a tua obra. Tudo nós te pedimos nessa noite, por fé. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O vento balançou meu barco, mestre. Estou à beira do naufrágio, mestre. Será que não vês? Será que eu vou perecer? Eu sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. E não estou, eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã
vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Oh, glória. Aplauda ao Senhor. Bem bonito, irmãos. Bem bonito, bem bonito. Fique de pé, por gentileza. Apanhe a sua Bíblia. E abra no Evangelho de Jesus que escreveu o irmão Mateus, capítulo de número 16. Obrigado, irmãos. Mateus, capítulo 16. Vamos ler do versículo de número 13 até o verso de número 23. Mateus 16, do 13 ao 23. Quem encontrou, eu espero os irmãos, viu? Pode ficar à vontade. Hoje é culto de ensino. Temos aí alguns minutos e vai dar certo, em nome de Jesus. 7:50 a gente fecha a igreja, né? Se passar alguma coisa aí, os crentes quiserem conversar na calçada, pode ficar à vontade, mas deu o horário aí, a gente fecha ainda às 8 horas, que é pra gente não levar uma multa, né? Estamos podendo levar multa não. Nem cogitar nesse pensamento de levar multa aí. Mateus 16, a partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, fez uma pergunta, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Senhor, uns estão dizendo que tu és João Batista, outros estão dizendo que tu és Elias, e outros até Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, vocês, o que dizem que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra que é Cristo edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que é desligar da terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo, agora que todos estavam sabendo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ele ir a Jerusalém a padecer muito dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro chamou Jesus à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, o Senhor, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Senhor Deus e Pai, Pai, é no nome de Jesus que nesse instante nós oramos a Ti, rogamos a Ti o Teu auxílio, a Tua ajuda, a Tua direção sobre as nossas vidas. Fala aos nossos corações nesta noite,
fala aos irmãos que estão aqui de forma presencial, fala também àqueles que estão de forma remota, online, enfim, Deus fala de uma forma poderosa o que nós oramos a Ti, e por fé te agradecemos no nome de Jesus, amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Você em casa também se sente aí, né? Os irmãos estiverem em pé, né? Lendo a palavra. Meus amados irmãos, hoje é culto de ensino. E não fiquem com raiva se eu falar muito rápido, viu? Porque a gente tem pouco tempo e nós vamos correr. Mas o Senhor, Ele vai falar, viu? O Senhor vai nos ensinar, o Senhor vai acrescentar algo nas nossas vidas, mesmo nesse tempo reduzido. Foi o tempo que Deus nos deu, para mim e para você. E creio que Ele vai ministrar aos nossos corações. Escute. Jesus tem ensinado muitas coisas para os discípulos. Muitas, pastor, muitas. Jesus tem ensinado um pouco aqui atrás, no capítulo 16, sobre o fermento dos fariseus. Que não queria que as coisas fossem fermentadas, não crescessem de uma forma, que não fosse de uma forma natural, enfim. Jesus vai ensinar muitas coisas. E nesse texto que a gente leu, Jesus vai chamar os discípulos à parte e vai interrogar os discípulos, e eu vou chamar os discípulos de igreja, certo? Ele vai interrogar a igreja, não para Jesus ver, ou para Jesus conhecer, ou saber. Nós falamos isso para a gente entender. Não sei de você, eu sei que tem muitos estudiosos aqui. Disse, pastor, Jesus não precisa saber. Então, quando o Senhor diz que Ele chamou para saber, Ele já sabe. A gente sabe disso também, mas só para a gente compreender. Então, Jesus vai interrogar a igreja para ver o nível de conhecimento e espiritualidade, para que o Senhor pudesse compreender, ou a igreja em si pudesse compreender, como eles não estavam entendendo o espiritual, como eles não estavam entendendo a mensagem que Jesus queria passar, como eles não estavam compreendendo que Jesus ali, Ele ia passar com relação à morte, que é a crucificação, a ressurreição, mas depois ir embora, ia ficar o Consolador. Então a igreja não estava compreendendo isso, irmãos. E os discípulos não tinham um conceito certo de Jesus. Tanto é que Jesus vai perguntar para os discípulos assim, ei, o que estão falando de mim por aí? O que estão falando de mim, ou quem é o Filho do Homem? Aí eles vão dizer, não, uns estão dizendo que tu és João Batista, versículo 14, né? E eles disseram, versículo 13, Arthurzinho, por favor. Jesus interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser Jesus, o Filho do Homem? E eles responderam dizendo o seguinte, estão dizendo por aí que o Senhor, Jesus, é João Batista. Outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo até que tu és Jeremias. A mente do povo estava João Batista, Elias, Jeremias. Não, e outros estão dizendo que tu és só um profeta. Então o conhecimento do povo, irmãos, estava meio deturpado. Eles não tinham conhecimento de quem era o Senhor. Várias crenças. Não, eu acho que Ele é uma coisa, eu acho que Ele é outra. E hoje em dia da mesma forma. Hoje o que tem de crença, irmãos, não é brincadeira. Hoje as pessoas acreditam, criam tanta coisa, irmãos, tantas e tantas a respeito do Senhor, a respeito da eternidade, da vida eterna. Criam como nós dizemos, a gente diz aqui, uma ruma de coisa. Só que o problema não é o que os outros pensam, irmãos. O Senhor perguntou isso para fazer uma outra. Jesus fez uma pergunta para fazer a segunda pergunta. A primeira pergunta é, o que estão dizendo aí fora? Não, então, aí fora, Senhor, a cabeça está perturbada desse povo. Ninguém está compreendendo nada. Aí Jesus está bom. E a segunda pergunta, 15. E disse-lhe, e vocês? O que dizem que eu sou? Eu sei que o mundo está falando tudo isso, mas a igreja, vocês, eu e você, quem é Jesus? Como é que nós conhecemos o Senhor? Como é a forma que nós vemos ao Senhor? Como é a forma que nós enxergamos Deus, Cristo? Como é? Alguns segmentos religiosos vê Cristo como alguém que só está lá para abençoar. Outros colocam Jesus
no canto de parede. Hoje o Senhor vai me dar. Vou contar 15 dias, Senhor, se tu não me der. Uns estão entendendo e crendo no Senhor da forma que eles querem. Então o Senhor não estava preocupado com o que o mundo estava falando a respeito dele, mas da igreja. Como é que nós estamos vendo o Senhor? Como é a forma que nós enxergamos o Salvador? Ou o Senhor? Ou é a mesma coisa, pastor? Senhor e Salvador é a mesma coisa? É. Mas muitas das vezes a gente só enxerga o Salvador, o ajudador. Nós oramos já assim: Salvador, ajudador, provedor. Ele é, pastor, todas essas coisas, ó. Mas também ele é Senhor. Nós conhecemos a Jesus muitas das vezes só por aquilo que ele pode nos oferecer. E nos esquecemos que ele é Senhor das nossas vidas. Muitos cristãos hoje enxergam Cristo somente como Salvador. Ele é Salvador, pastor? Ele é Salvador. Ele é ajudador, ele é provedor. Ele é um bocado de verbo. É verbo, é? Muitos verbos. Cristo é. Só que também Ele é Senhor. E automaticamente quando eu chamo Jesus de Senhor, eu estou dizendo que eu sou o quê? Servo. Eu estou dizendo que eu sou servo do Senhor. Então a igreja, 12 homens não estavam compreendendo quem era Jesus. Porque às vezes nós estamos perto do Senhor, na casa de Deus, né? No convívio aqui, mas a gente entende o que o mundo fala. A gente quer conhecer o Senhor da forma que a internet está ensinando. Então, não sei se vocês percebem, mas a influência lá de fora influencia quem está dentro. Por quê? Porque muitas das vezes eu quero saber o que é que eles estão achando lá fora. Lá fora o que era? Não, um está dizendo que tu é Elias lá fora. Outro João Batista, irmãos, até Jeremias. E às vezes essa influência lá de fora vai fazer com que eu pense também isso. O que é o Senhor? Não, lá fora estão dizendo que o Senhor é isso, é aquilo. Aí eu olho, não tenho conhecimento. Eu tenho o Senhor na minha vida, mas não quero me aprofundar. Eu tenho o Senhor pertinho de mim, mas eu não quero conhecê-lo. Eu tenho o Senhor pertinho de mim, mas não quero ter comunhão com Ele. E eu acabo só escutando o que estão dizendo lá fora, eu acabo repetindo. Nem sei se é verdade. Como teve aí um pastor muito conhecido, não sei o nome dele, mesmo se eu soubesse não ia falar. Ele disse que a Bíblia tem que ser atualizada. Foi isso, atualizado? Foi atualizada, irmãos? Alguém me ajuda aí? Balançamento na cabeça? Era atualizada, né? Não, essa Bíblia aqui, não, ninguém vive mais assim não. Ela tem que ser atualizada, ela tem que ser moldada, mudada. Aí a gente vê aquilo, porque muitas das vezes o nosso ídolo não é Jesus, é alguém dessa terra. Aí a gente olha para ele ou para ela e diz: eita rapaz, é mesmo. Esse cara tem razão. Por quê? Porque eu não conheço. Eu não conheço. Porque se eu conhecer, se eu estiver pertinho dele, se eu tiver a sensibilidade, o Senhor também vai me revelar quem é Ele. O Senhor também vai me revelar o seu Evangelho. O Senhor também vai me revelar esse Deus poderoso que Ele é para a minha vida e para a tua vida. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de estar perto dEle e ouvi-lo, Ele falar. Aí, olha quem que recebe a revelação de Deus. Quem é, irmãos? O irmão Pedro, irmãos. Oh, o mais inconstante, o mais precipitado, o mais zangado, raivoso, bruto. Aí Pedro espera todo mundo falar. Está dizendo que é aquilo. Mas vocês que aqui dizem, aí a Bíblia diz assim, ó. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que as Escrituras falavam. Tu és aquele que Jeremias falava, que João Batista falava, que Elias falava. Tu não é nenhum deles, mas é aquele que eles falavam. Tu é aquele que vai pisar a cabeça da serpente. Irmãos, Pedro ali recebe uma revelação.
Eu acho interessante que existem muitos tipos de revelação. Essa revelação aqui não apareceu nada. Não apareceu uma bola de fogo, não apareceu... Ninguém teve que sair correndo, caindo, pulando. Não, ninguém teve que... Não aconteceu nada. Eu creio demais em revelação. Olha aqui a revelação. No meio dos 12, Pedro recebe uma revelação. Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Imediatamente o Senhor olha para Pedro e diz assim, ó. Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque que não te revelou não foi carne nem sangue, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor estava dizendo, ei Pedro, não foi algo natural e nem humano que te revelou. Tu teve algo agora sobrenatural sobre a tua vida. Quem te revelou agora foi o próprio Senhor, o próprio Pai. Não foi carne, não foi sangue, não foi nada dessa terra. Muitas das vezes, para mim se achegar mais ao Senhor, para me conhecer mais a Deus, eu tenho que me desfazer de muitas coisas dessa terra. Eu estou tão apegado com as coisas daqui, irmãos, que eu me esqueço das coisas que são do céu. A minha visão está tão focada nas coisas materiais, nas coisas palpáveis, nas coisas passageiras, concretas, que eu não tenho sensibilidade mais de ouvir o Senhor falar. Irmãos, que coisa terrível é o Senhor perguntar para a igreja e a igreja não saber responder. Irmãos, 12 na porcentagem não é nem 1%, deve ser 9, alguma coisa, ou 8, enfim, 1% sabia quem era o Senhor, ou teve a sensibilidade de não se precipitar. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Que nós possamos conhecer o Senhor, que nós possamos conhecer a Deus. Passei o dia meditando hoje, eu escutei uma palavra cedo, desses grandes homens de oração, George Miller, Jerônimo Savonarola, esses pais da igreja, depois dos apóstolos. Porque quando a gente olha para a Bíblia, diz, não, esses caras aqui foi porque era especial. Aí a gente diz, está certo. Mas teve outros homens, depois desses aqui, irmãos, que revolucionaram a história. Homens de oração. Homens de oração. Homens que conheciam a Deus. Homens que se relacionavam com Deus. E Deus palpitou no meu coração forte, dizendo que eu e você também podemos ser esses homens. Essas mulheres que marcaram a história da igreja, que marcaram a história do evangelho. Nós também podemos, irmãos. O problema é que nós estamos tão apegados com as coisas daqui, que nós estamos esquecendo das coisas de lá. Nós estamos esquecendo que esse Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Escute. Então depois que Pedro recebe essa revelação de Deus, o Senhor vai dizer, ei Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou não, foi meu Pai que está no céu. Aí o Senhor vai fazer promessa ali para Pedro. Como é a promessa, pastor? Deixa eu só ler para os irmãos, para a gente passar para outro ponto aqui. Pois também eu te digo, Pedro, que tu és Pedro. Pedro significa pedra pequena. E sobre esta pedra, Cristo edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que é ligado na terra será ligado nos céus, e tudo que é desligado na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. No meio dos 12, vamos já terminar. No meio dos 12, agora, eles estavam sabendo de forma aberta, revelada, que Jesus era o Cristo. Aí Jesus disse assim, ó, conte para ninguém não. Não conte para ninguém não, porque agora vocês estão sabendo, não é só especulação, não é só uma parcela. Vocês estão conhecendo que aquele que está de frente de vocês, Jesus, Ele é o Filho de Deus. Como agora eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, aí o Senhor começou a revelar para eles outras coisas. O que, pastor? Desde então, naquele instante, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ele ir a Jerusalém, ser entregue nas mãos dos homens, né? Ser morto
e ressuscitar ao terceiro dia. Desde aquele dia, irmãos, a igreja, os discípulos já sabiam o que ia acontecer. Só que mesmo assim, eles continuavam não acreditando. Nós somos assim, né, irmãos? A igreja é assim. O Senhor tem falado. Nós temos compreendido de uma revelação tão grande, de uma forma tão clara. E ainda assim a gente continua sem acreditar nas coisas de Deus. Aí o irmão Pedro, quando ouviu isso, Pedro ficou calado até aquele instante. Só falou aquilo e Deus usou ali ele. Agora ele vai abrir a boca para ir contra os planos de Deus. Entenda, olhe para mim, vamos já terminar. Olhe para mim, ninguém pode ir contra os planos de Deus, ninguém, irmãos. Se Deus te revelou que Ele vai fazer dessa forma, se na palavra está dizendo que vai ser dessa forma, se Ele falou de uma forma particular com você, dizendo que vai ser dessa forma, ninguém pode mudar o que Deus faz, ninguém, irmãos. Ninguém. O Senhor estava dizendo, olha, não conte para ninguém, mas eu vou para Jerusalém. Vai ser agora não, mas eu vou para Jerusalém e vou ser morto. Mas vou ressuscitar o terceiro dia. Irmãos, essa revelação ainda é maior do que a de Pedro. Porque ele estava dizendo, eu vou morrer, Pedro, igreja. Mas eu estou dando a certeza, porque quando Jesus fala a certeza, é porque eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Aí Pedro, irmãos, abre a boca e deixa o diabo usar ele. Pedro abre a boca e diz, Senhor, não, abre a boca não, né? Perdão, versículo 22. Então Pedro tomando a parte, era Jesus andando com os discípulos felizes porque tinham recebido uma revelação de Deus. Disse, meu Deus, é Ele mesmo, olha, nós estamos seguindo a pessoa certa, fazendo o que é certo. Jesus disse, agora eu vou para Jerusalém, eu tenho que ir, não é agora, mas eu tenho que ir para Jerusalém e eu vou entregue nas mãos, não vou morrer e vou ressuscitar. Aí Pedro disse, Senhor, vem cá, Senhor. A petulância. Eu estou conjecturando, viu? Não foi bem dessa forma não. Aí o Senhor disse, como é, Pedro? O Pedro disse, vem cá, Senhor. Aí Jesus disse, como é? Estou escutando não. Vem cá. Aqui, só eu e você. Aí a Bíblia diz, a minha diz assim, e Pedro tomando de parte começou a repreender. Vai acontecer isso contigo? Não, Jesus. Você é doido, eu estou inventando, né? Você é doido, vai acontecer isso com você? Não, rapaz. Faça um negócio desse não contigo, não, morrer. Porque ninguém pode ir contra o plano de Deus, irmãos. E segunda coisa, ninguém pode repreender o Senhor, ninguém, irmãos. Se Jesus falou que vai fazer dessa forma, Ele vai fazer dessa forma. Pastor, mas vai doer, pastor? Não sei como é que Deus vai fazer na tua vida, não sei. O agir de Deus, ele é lindo, muitas das vezes ele é doloroso. O processo, muitas das vezes, para forjar um vaso, para se usar, irmãos, é um processo doloroso. Pisa, aperta, queima, para ser usado. Só que eu não posso dizer como barro, olhar para o oleiro e dizer, Senhor, o oleiro não faça assim, barro não fala nada não, irmãos. Você já viu algum barro falando? Não. Pelo amor de Deus, vou orar por você. Está vendo coisa. O barro não pode dizer para o oleiro, ei, eu não quero essas azeias aqui não, Senhor. Eu não quero esse beiço não, esse negócio que o Senhor está fazendo, umas bordas, uns detalhes, uns enfeites, eu não quero isso não. Ou então diz assim, Senhor, bota mais enfeite em mim, eu quero brilhar mais. Não, o vaso não diz nada não, o vaso fica calado e obedece à voz do Senhor, da forma que Ele quer trabalhar nas nossas vidas. Eu não posso chegar para o Senhor e dizer, Senhor, não é assim. Fique de pé em nome de Jesus. E Pedro chamou o Senhor à parte e disse, Senhor, vem cá. Quero ter um particular. Faça isso não, viu? Pedro dizendo para Jesus, faça isso não, viu, Jesus? Jesus imediatamente olha para Pedro, sabe diz o que, irmãos? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, olhe para mim. O Senhor poderia muito bem ter falado diretamente com o diabo. Mas o Senhor olhou para Pedro e disse a Pedro, ei Pedro, falou para Pedro. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes, irmãos, nós abrimos a boca e deixamos o inimigo falar. Você sabe disso, irmãos?
Muitas das vezes nós abrimos a boca e emprestamos para Satanás falar. Muitas das vezes, irmãos, é desnecessário eu abrir a boca, mas eu empresto, eu quero emprestar. Foi por isso que o Senhor disse, olhou para Pedro e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque tu não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não repreenda o Senhor, não ensine a Jesus. Jesus, trabalha assim na vida dele, Senhor, porque eu não queria. Não, Senhor, trabalha, pega a vida dele, pega a vida dela, faz o teu mover na vida dele, faz o teu mover na vida dela. Deixa o Senhor trabalhar, irmãos. Deixa o Senhor fazer, deixa o Senhor trabalhar. Não repreenda o Senhor, não barre o agir de Deus. Permita o Senhor trabalhar. Aí o Senhor diz assim: para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Só para terminar, cuidado, irmãos. Cuidado. A voz de Deus, ela é inconfundível. Mas não pense que a voz de um homem ou de uma mulher, ela vai ser sempre a voz de Deus. Eita, pastor, porque Deus fala na boca da irmã, do irmão. Amém, eu creio, eu creio. Mas tem coisa que é insensato, irmãos. E nós temos que ter esse discernimento. Se eu não fosse Cristo, não tivesse só entre os discípulos, Pedro tinha recebido a revelação de Deus, e depois ele foi usado por Satanás, e eu ainda ia aplaudir Pedro. É mesmo, Pedro? Muito bem. Faça isso contigo não, Jesus. Então eu tenho que ter sabedoria, discernimento. Discernimento. Que aquele que é usado por Deus, se não vigiarmos, se dá uma de bonzão, grandão, espertão. Eu acredito aqui, eu não estava no dia não, certo? Mas eu acredito, depois dessa revelação, Pedro, sabe como é que estava? Que nem um pombo. Você já viu um pombo andando? Um pombo, como é um pombo? Isso, a barriga emendada com as costas. A barriga emendada com as costas. A barriga emendada com os peitos, um pombo. Pedro já saiu assim, lá na frente, né? Ele e Jesus, tudo atrás de si, e ele e Jesus. Aí Jesus ensinou e ele se meteu. Epa, Jesus, nem é assim não. Cuidado, irmãos. Deus, ele vai te usar. Como dizia uma irmãzinha, deixa eu contar uma história bem rapidinho. Vamos terminar, viu, já, irmãos. Teve um pregador que ele era muito afamado. Muita fama demais. E com isso, mexeu com a cabeça desse pregador. E ele foi convidado, anunciado um bocado de tempo, que ia pregar numa congregação tal. Aí, ele já foi anunciado e a congregação lotou, porque era o pregador fulano de tal, que ali era top. Aí ele já chegou no meio do culto, ou quase na hora da palavra, né? Porque tem pregador que não gosta de cultuar não, ele gosta só de pregar. Aí chegou quase na hora da palavra, aí ele vinha andando no culto, para subir no altar, como tivesse vindo lá para cá. Agora eu chamo aqui o pregador fulano de tal, ele já chegou todo um mistério meio louco. E os irmãos, glória a Deus, tinha falado nada do pregador. Glória a Deus, aleluia. Aí o pregador pegou o microfone e disse: eu não comecei nem a falar, mas já começou a operar. E não sei o que, e pai, pra lá, pra cá, um labacé medonho. Um labacé medonho. Aí no final uma fila para falar com o pregador, dar autógrafo. Oh, besteira grande. Aí ficou uma velhinha sentada lá no final, com todo respeito. Lá no a velhinha ficou esperando. Aí ficou aquela fila todinha a fila. Aí ficou a velhinha lá, a igreja quase fechando. Aí o pregador: vem agora a senhora. Ela disse: não, vem cá o senhor. A senhora vai querer o que? Autógrafo, oração, libertação, cura, milagre. O que a senhora vai querer? Não, quero apenas lhe dar um recado. Você lava a xícara e coloca lá no armário de novo. Porque quando Deus quiser lhe usar, Ele vai lhe pegar e vai lhe usar. Não precisa você estar se amostrando para se usar. Quando Deus querer te usar, Ele vai te pegar, Ele vai te usar, irmãos. Fique só limpo, fique só preparado, porque na hora que Deus quiser usar a minha vida e a sua vida, Ele vai usar. Não precisa essa megalomaníaca toda. Não precisa. Deus é simples, opera na
Simplicidade. E o inimigo só compreende. Cadê? Tirou? Vamos terminar, viu? 2 minutos. E o inimigo só compreende, versículo 23. 23. E o inimigo só compreende as coisas. O inimigo não compreende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens. Os planos que Deus tem para a tua vida, irmãos, os propósitos, projetos, Satanás nem sonha, irmãos. Nem sonha. Pare de dar crédito para o inimigo, viu, irmãos? Eita, porque ele está querendo frustrar, não sei o que Deus tem para a tua vida. Nem você sabe às vezes, irmãos. Nem nós sabemos. Porque se a gente souber, a gente sai logo falando. A gente é precipitado. Então o que Deus tem para fazer nas nossas vidas, Satanás não sabe. Ele só entende o que são dos homens dessa terra. Deus tem coisa grande para mim e para vocês. Continue na posição, continue servindo ao Senhor. Continue na humildade, simplicidade. Ele te vê lá onde você está. Pastor, lá no meu quartinho, lá na minha casinha, lá no meu trabalho, lá Ele te vê lá onde você está. Lá onde você está. Aí quando a gente se exalta, aí Deus faz, Deus me lembra quem eu sou. Irmãos, teve uma vez que Deus chegou para Davi, o grande Davi. Era pequeno, conhecido como grande. Aí o Senhor chegou e disse: ei Davi, lembra de onde eu te tirei? Lá de trás das malhadas, Davi. Ovelha malhada que não serve nem para sacrifício. Eu te tirei de lá, Davi. Deixa dessas coisas, rapaz. Tenha humildade. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelos louvores, as orações. Tudo nós fizemos para engrandecer o teu nome. E obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos retribuído, nos recompensado com a tua palavra, acalmando os nossos corações, falando aos nossos corações. Pai, continua abençoando a tua casa. Continua abençoando a tua igreja, os teus filhos, as famílias aqui representadas. Toma nas tuas mãos quantos sonhos, quantos projetos. Nós queremos entregar a ti nesta noite todas as coisas. Ajuda, fortalece a tua igreja de forma poderosa, Senhor. Visita os enfermos, liberta desta enfermidade, cura desta enfermidade. Coloca por terra, Senhor, toda a enfermidade, para a glória e o louvor do teu nome. Abençoa os meus irmãos que aqui estão. Abençoa aqueles que estão na internet, no Facebook. Deus, entra com a tua providência também na vida dos meus irmãos. Aqueles que estão se reconciliando contigo, aqueles que estão entregando a vida a ti, aqueles que estão, Senhor, se arrependendo. Pai, ajuda, fortalece os teus filhos. Paizinho, é o que nós oramos e por fé te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus possam estar sobre as nossas vidas hoje, para todo sempre. Quem crer diz amém. Aplauda o Senhor bem bonito. Deus abençoe a todos. E até domingo, eu não sei como é que vai ser. Estamos esperando aí alguma... Encerrou?